Olá pessoal, tudo bem? Este é o primeiro de uma série de vídeos que farão parte do material da disciplina GBC 083, Segurança da Informação, do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Uberlândia. A aula de hoje está dividida nos seguintes tópicos: motivação para o estudo de segurança, uma visão sobre os pilares, também chamados de conceitos básicos de segurança da informação, alguns exemplos de ataques e também de mecanismos de defesa. Começaremos com a motivação. Bom, a importância dos computadores e das redes de computadores na vida das pessoas está cada vez maior. Por exemplo, os serviços prestados pelas redes de computadores atualmente se tornaram tão fundamentais quanto o fornecimento de energia elétrica, né? Seja para empresas e até para as pessoas. Além disso, as redes têm sido utilizadas para acessar dados sensíveis e também realizar transações sensíveis, como, por exemplo, a compra de um item pela internet ou transações bancárias realizadas a partir do smartphone. Ou seja, a importância das redes de computadores, em particular a internet, e o caráter sensível de dados e transações chamam a atenção de indivíduos e grupos mal intencionados. Alguns desses grupos estão buscando formas de obter vantagens financeiras, né? Esses caras são também chamados de crackers. Porém, alguns desses grupos buscam apenas notoriedade. Um exemplo desses grupos são conhecidos como anônimos. Atualmente, é comum ler nos noticiários relatos de ataques provocados por grupos de cybercriminosos. Alguns exemplos incluem hackers que invadiram e roubaram armas utilizadas pela NSA, roubos de senhas de grandes sistemas, como por exemplo Dropbox, invasão e vazamento de dados da Sony Pictures, e recentes ataques que derrubaram servidores de DNS e interromperam os serviços essenciais como Twitter, Facebook e Google. E qual é o impacto desses problemas de segurança? Entre outras coisas, problemas de segurança podem causar perdas financeiras, comprometer a reputação da empresa e até causar problemas com a justiça. Ou seja, o que fazer diante desse cenário? Como tratar os inúmeros problemas discutidos anteriormente? Essa é a grande pergunta que nós tentaremos responder ao longo desse curso. E hoje já vai ser possível entender que uma parte da resposta para essa pergunta envolve planejar e implementar algo conhecido como mecanismo de segurança. O que seriam mecanismos de segurança? Bom, veremos que existem diversos tipos de mecanismos de segurança. Né? Alguns deles vocês já estão acostumados, como por exemplo, antivírus, muitos já ouviram falar de firewall, né? E a criptografia é justamente um mecanismo de segurança. Com isso, é possível escrever que o objetivo da disciplina GBC 083, Segurança da Informação, é o quê? Descrever o funcionamento dos principais modelos de criptografia e discutir o papel da criptografia na segurança de computadores. A seguir, nós veremos como esses mecanismos de segurança podem ser implementados a partir da discussão de três pilares fundamentais da segurança da informação. Então, esses famosos pilares da segurança, ou objetivos fundamentais da segurança,
são conhecidos como a tríade CID, ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade. É um modelo de segurança da informação razoavelmente simples, mas largamente aplicado na literatura. Nós veremos que a violação de qualquer um dos três princípios implica em sérias consequências para os envolvidos. Veremos então o primeiro desses objetivos, conhecido como confidencialidade. A ideia da confidencialidade é garantir que as informações não serão acessadas por agentes não autorizados. Um exemplo disso seria a comunicação entre duas entidades. A primeira entidade nós chamaremos de Alice, e nós temos também o Bob. A Alice e o Bob gostariam de uma troca de mensagens em que tudo que a Alice envia para o Bob somente o Bob vai conseguir ler essa mensagem. Em outras palavras, esse canal que nós estamos tentando criar é um canal onde um terceiro, nós vamos chamar de Trudy, a Trudy, mesmo se ela conseguir escutar esse canal e interceptar essa mensagem, por exemplo, ela não conseguiria ter meios para acessar ou ler essa mensagem, certo? Esse é um exemplo de garantia de confidencialidade, ou seja, as mensagens trocadas entre Alice e o Bob somente serão lidas pela Alice e pelo Bob. Um outro princípio importante é o da integridade. Em linhas gerais, integridade é um canal com a existência de integridade deveria garantir que sistemas e informações só sejam modificados dentro das condições previstas. Ou seja, voltaremos aos nossos coleguinhas Alice e o Bob. Se a Alice enviar uma mensagem com conteúdo: Olá, Bob, e enviar essa mensagem para um canal com garantias de integridade, o Bob, ao receber essa mensagem, deveria conseguir ler o mesmo conteúdo, ou seja, olá, Bob. Em um canal com garantia de integridade, um terceiro não autorizado, por exemplo, a Trudy, não poderia, né, interceptar essa mensagem, trocar o conteúdo dela para, por exemplo, cuidado, Bob, e enviar essa mensagem para o Bob. O Bob precisaria ter mecanismos para verificar que essa mensagem, cuidado Bob, não é a mensagem que foi enviada pela Alice, certo? Essa é a ideia da integridade. Nós veremos ao longo do curso que confidencialidade e integridade são dois princípios que são atingidos utilizando diversas funções criptográficas, certo? Por fim,
O terceiro pilar envolve a disponibilidade, ou seja, garantia que os dados e sistemas estejam disponíveis para aqueles que têm o direito de utilizá-los. Mais uma vez, um exemplo dos nossos bonequinhos Alice e o Bob. Esse é um exemplo que também poderia ser dado com um comércio eletrônico. Tá? Mas vamos continuar com a ideia da Alice e do Bob. Então, se a Alice, né, e o Bob possuem direito aí de utilizar o canal, a ideia da disponibilidade deveria garantir o seguinte: se a Alice está conversando com o Bob, e nós temos aqui um terceiro, a Trude, não autorizado, também tentando conversar com o Bob, um canal com garantia de disponibilidade deveria garantir que o recurso Bob sempre esteja disponível para atender a Alice. Ou seja, em um comércio eletrônico, né, se você está fazendo uma compra, por exemplo, no site da Amazon, a Amazon deve sempre estar disponível para aqueles que têm o direito de utilizar a Amazon. Não deve existir, ou deveria ser muito difícil, de um terceiro não autorizado por alguma ocasião esgotar os recursos desse canal e deixar aquela pessoa, né, aquela entidade que possui autorização para utilizar esse canal, esperando ou não conseguindo utilizar esse canal, certo? Na literatura ou em notícias você já deve ter ouvido falar em ataques de negação de serviço. Esses ataques são justamente ataques que afetam a disponibilidade de um canal, certo? Veremos que com métodos criptográficos não é possível garantir a disponibilidade, né? A gente vai ter que trabalhar com outras coisas aí. Para encerrar esse tópico, nós veremos que existem outros conceitos complementares à confidencialidade, integridade e disponibilidade. Um deles é a autenticidade e o outro é o não repúdio, também chamado de irretratabilidade. Assim que a gente entender um pouquinho melhor de criptografia, ter uma noção sobre a diferença entre criptografia simétrica e assimétrica, nós voltaremos a tocar na autenticidade e no não repúdio. Conhecendo os três princípios de segurança da informação com um pouquinho mais de cuidado, né? Ou seja, a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade, é possível entender os diferentes tipos de ataques aos sistemas computacionais. E com base no que a gente acabou de aprender, é possível ter a seguinte definição. Né? O que seria uma ameaça? Né? Seria um ataque. Qualquer ameaça que viola algum dos três princípios mostrados anteriormente é justamente considerado um ataque, certo? Então nós veremos que existem ataques que vão violar princípios de confidencialidade, ataques que vão violar princípios de integridade e ataques que vão violar princípios de disponibilidade. A gente acabou de ver um desses ataques. Né? Dei o exemplo dele que seria um ataque de denial of service ou ataque de negação de serviço. Tá? Nós veremos ao longo do curso alguns exemplos de ataques que também afetam a integridade e a confidencialidade. Bom, seguindo aquela definição de ataque, nós temos dois tipos de ataques. Temos ataques chamados de ataques passivos e os ataques ativos. Os ataques passivos, eles buscam obter informações a partir de simplesmente monitoramento de comunicações. Tá? E dentro dos ataques passivos, nós temos dois tipos. O primeiro seria o vazamento de conteúdo da mensagem,
e também a análise de tráfego. A seguir vou fornecer alguns exemplos sobre esses tipos de ataques passivos. E um outro tipo de ataque que costuma ser mais fácil de detectar, mas talvez um pouco mais difícil de ocasionar, seriam os ataques ativos. Né? Eles envolvem alguma modificação do fluxo de dados ou a criação de um fluxo falso, certo? E os ataques ativos estão categorizados dentro de disfarce, repasse, modificação de mensagem e negação de serviço. Ao longo do curso, nós veremos aí como esses ataques se encaixam dentro do conceito de criptografia, que é justamente o foco principal da disciplina. Para ilustrar, né, nós veremos dois exemplos de ataques passivos e ativos. Um exemplo de ataque passivo seria a cópia da informação do repositório da empresa que você trabalha, por exemplo, e a consequente venda para uma concorrente. Ou seja, trabalha na empresa X, foi contactado por um concorrente. Se você simplesmente copiar essa informação e vender para um concorrente, isso é um tipo de ataque passivo, não teve nenhum tipo de comprometimento daquela informação, você não alterou dados daquela informação. Você simplesmente vendeu aquilo para uma empresa concorrente. Isso é um ataque chamado de passivo e que ocorre com bastante frequência. Um outro tipo de ataque passivo seria a instalação de um software como o Wireshark, que é um software para análise, captura e análise de pacotes, e monitorar o tráfego da universidade. Então veja que nenhum fluxo de dados está sendo alterado. Você simplesmente instalou o Wireshark e está escutando o tráfego da universidade. Isso é bem difícil de detectar e é considerado como um ataque passivo. Já os ataques ativos, o primeiro exemplo seria o uso da força bruta para tentar diversas combinações de senha até conseguir acesso à conta de e-mail do professor. Esse é um ataque que poderia acontecer, que inclusive já até aconteceu em várias universidades aí pelo mundo, né? Em que eu estou tentando me passar pelo professor para conseguir acesso aos dados dele. Então seria um exemplo de ataque ativo. Estou alterando o fluxo normal. O fluxo normal seria somente o professor ter acesso à conta de e-mail dele. Um outro exemplo de ataque ativo seria, por exemplo, criar um código malicioso ou usar um código malicioso do tipo ransom, que é um código malicioso tipo de código malicioso bem famoso, para cifrar o conteúdo do disco rígido de um computador e, logo após, exigir resgate aí para fornecer a chave que vai abrir, né, que vai decifrar o conteúdo desse disco rígido. Veja que é um ataque que acabou afetando a integridade aí do disco rígido. Ele tinha um formato, agora ele tem um outro formato e eu só consigo reverter para o formato original com aquela chave à minha disposição. Agora que nós já temos uma noção do que seria os pilares da informação, ou seja, confidencialidade, integridade e disponibilidade, nós sabemos que ataques são originados a partir da violação desses três princípios. Nós podemos começar a entender a existência de quais mecanismos que existem para justamente proteger a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade de sistemas computacionais. Um primeiro exemplo de mecanismo de segurança, um dos mais importantes deles, também conhecido como política de segurança. E o que são políticas de segurança? São regras que devem ser elaboradas e seguidas pelos utilizadores dos recursos de informação de uma empresa. Por exemplo, qual é a política de backup da empresa? Existe algum tipo de frequência? Qual é essa frequência? Quais dados? Onde eu vou armazenar? Quais são as regras para acesso físico à empresa? Quem é que pode entrar na empresa? Quando? Quem é que pode entrar em determinado prédio? Treinamento dos usuários com relação ao comportamento
perante ameaças, atualizações constantes de antivírus, análise dos incidentes que aconteceram, né? Investigação sobre indicadores de segurança, todos esses itens, entre outros, compõem um documento que nós chamamos de política de segurança. Né? Toda empresa séria, toda universidade, né, precisa ter um documento que vai regrar o que pode e o que não pode ser feito e também quais são os impactos disso, certo? Então, antes de sair comprando qualquer tipo de equipamento tecnológico, enfim, nós precisamos entender qual é a política de segurança, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode fazer e quais são os impactos desses itens, certo? Lidar com política de segurança está fora do escopo desse curso, certo? Mas é muito importante que vocês entendam a relevância de política de segurança para qualquer outra coisa que é feita dentro de segurança da informação. Bom, dado que eu tenho a minha política, eu estabeleci o que eu posso e o que eu não posso fazer, eu sei quanto eu vou gastar, eu sei quais são os meus funcionários, dado que eu sei tudo isso, eu posso começar a pensar em mecanismos um pouquinho mais tecnológicos. Um dos mais famosos dele é justamente o firewall. Uma definição simples de firewall seria um sistema aí que vai delimitar o perímetro de defesa da rede, ou seja, seria um ponto por onde todo o tráfego que entra e sai da rede deve passar. Imagino que a maioria de vocês possui aí acesso à internet em casa. Seria algo da seguinte forma. Então aqui teria os dispositivos da sua rede doméstica, certo? Então temos aí computadores, celulares, televisões, certo? Essa seria a rede doméstica. A rede doméstica. E a rede doméstica, né? Toda rede doméstica tem um dispositivozinho ali que ele vai auxiliar a dividir, ou seja, entre rede doméstica e uma outra rede aí que nós estamos acessando o tempo todo, que é a internet. Esse dispositivo, que muitas pessoas chamam de access point ou de roteador, certo? É um dispositivo que ele tem algumas capacidades, que muitas vezes nós utilizamos, de analisar esse tráfego que está entrando na rede doméstica e também está saindo da rede doméstica com base em um conjunto de regras, certo? Em geral, firewalls trabalham com regras simples, né? Investigando simplesmente o cabeçalho dos pacotes, ou seja, se um determinado pacote, né, enviado de alguma máquina da internet para algum endereço ou para alguma porta, algum endereço e para alguma porta que não conste nas regras, esse pacote, ao bater aqui no access point no roteador, ele poderia ser, por exemplo, descartado e nem encaminhado para a rede doméstica. Tá? Essa é uma funcionalidade muito comum dos firewalls, que são os filtros de pacotes. Nós chamamos, né, comumente os firewalls são conhecidos como a primeira linha de defesa aí, tecnológica aí, com relação a ataques à segurança da informação. Uma outra linha de defesa, nesse sentido, são os chamados sistemas de detecção de intrusão. A ideia desses sistemas é justamente investigar, seja o conteúdo de um pacote, ou seja, informações do próprio computador, memória, processamento, uso do disco,
para verificar se existe alguma tentativa de acesso não autorizado ao sistema. Usualmente, os sistemas de detecção de intrusão eles são instalados logo após o firewall. Então, o firewall ele representa a primeira linha de defesa, certo? Ou seja, o firewall ele vai simplesmente, o firewall com o filtro de pacotes, ele simplesmente verifica se o determinado pacote está ou não está dentro daquela regra, olhando para o cabeçalho ali da rede. Se o pacote está autorizado a ingressar na rede, esse pacote agora ele vai passar por um outro sisteminha, que seria aí justamente o IDS. O IDS ele vai fazer investigações um pouquinho mais complexas, certo? Um pouquinho mais espertas nesse pacote. Ele pode investigar, por exemplo, o conteúdo do pacote. Se ele puder, ele pode investigar algumas características específicas desse pacote, certo? E se esse conteúdo ou se essas características do pacote baterem com o que está gravado na base de dados desse IDS, o IDS vai gerar um alerta para o administrador tomar eventuais decisões sobre aquele pacote, certo? Então, é muito comum que esses DS sejam baseados em assinaturas, justamente aí com essa base de dados de verificação, para comparar o conteúdo do pacote com o conteúdo da base de dados. Mas existem muitos DS também baseados no comportamento normal da rede. Ou seja, um IDS em que ele entende muito bem qual é o comportamento da rede, ele sabe que o padrão da rede existe, que segunda-feira funciona desse jeito, terça-feira funciona de outro jeito e por aí vai. E que qualquer desvio nesse comportamento normal pode ocasionar um novo alerta, certo? Em geral, esses IDS baseados no comportamento normal são construídos com auxílio de algoritmos de inteligência artificial, justamente para identificar o comportamento normal, montar um modelo de previsão e identificar potenciais ataques. A grande vantagem desses IDS baseados no comportamento normal envolve a possibilidade de detectar ataques ainda desconhecidos, certo? Mas esses IDS também podem gerar aí os famosos alarmes falsos, ou seja, deixar que um pacote entre na rede quando ele é um ataque, ou até o contrário, marcar um pacote como ataque quando ele não é um ataque. Outro mecanismo de defesa muito comum no conhecimento de vocês são os antivírus. Né? A ideia é detectar, identificar e remover vírus. Então, existem várias soluções, desde pagas até open source aí no mercado. E por fim, uma outra forma de se proteger, ou seja, uma outra forma de garantir mecanismos de defesa para combater ameaças à confidencialidade, à integridade e à disponibilidade, são justamente os protocolos criptográficos, né? Nós comentamos ali no começo, esses carinhas aí são nosso objetivo, estudar o funcionamento desses protocolos criptográficos, né? Veremos que um serviço essencial que a criptografia vai permitir é a confidencialidade entre o emissor e o destino. Tá? O emissor, idealmente, né, o sujeito que está enviando a informação, ele vai usar uma chave aí para embaralhar aquela informação de uma maneira que somente o destinatário que possuía aquela chave vai conseguir decifrar
a mensagem, certo? Dois dos protocolos mais conhecidos aí para comunicação na internet que implementam serviços de criptografia são o SSL, o TLS, tá? E a gente chama de TLS, seria a implementação de protocolos criptográficos na camada de transporte, certo? E o IPsec, que seria a implementação de serviço de criptografia na camada de rede. Ao fim do curso, depois de entender o funcionamento dos protocolos criptográficos, nós iremos ter algumas aulas aí sobre como isso é implementado na prática, ou seja, como esse protocolo aqui, o TLS, funciona na prática. Bom, na próxima aula, nós começaremos a ingressar no objetivo principal do curso, que é justamente criptografia. Veremos as principais definições, um breve histórico sobre criptografia, um exemplo simples sobre criptografia e como um sistema criptográfico pode ser caracterizado, certo? Muito obrigado e até a próxima.